Fala galera, sejam bem-vindos ao canal, e para mais uma história de terror. Se gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal e deixar aquele like e ativar o sininho para receber notificações de novas histórias. Então vamos para mais uma. O hospício. Era uma noite sombria quando adentrei o hospício abandonado. As paredes estavam descascadas, os corredores ecoavam com um silêncio arrepiante. Um cheiro de decadência pairava no ar, enquanto minha lanterna lançava sombras assustadoras nas paredes desgastadas. Eu estava determinado a explorar os segredos ocultos deste lugar macabro, apesar do frio que percorria a minha espinha. À medida que caminhava pelos corredores estreitos, podia jurar que ouvia sussurros indistintos e passos distantes. De repente, uma porta se abriu rangendo ao vento. Decidi investigar e entrei cautelosamente na sala. Ela estava repleta de registros antigos, cobertos de poeira. Enquanto folheava as páginas amareladas, fui surpreendido por um grito agudo vindo de outro cômodo. Meu coração acelerou. Segui o som apavorante até uma ala escura e fria. A luz da minha lanterna revelava manchas de sangue no chão. À medida que me aproximava, pude ouvir gemidos angustiantes. Aterrorizado, abri a porta e me deparei com uma cena horripilante. Havia pacientes acorrentados às camas, com olhos vazios e expressões de sofrimento. Suas roupas estavam rasgadas, seus corpos esqueléticos. Alguns murmuravam palavras incoerentes, enquanto outros balbuciavam frases perturbadoras. Tentei recuar, mas algo me prendeu no lugar. Uma presença maligna parecia emanar das paredes. Os pacientes começaram a se mover, seus membros retorcidos se contorcendo de maneira sobrenatural. Um arrepio percorreu minha espinha quando percebi que aquelas almas torturadas não eram mais humanas. A atmosfera se tornou sufocante, o ar se tornando pesado e carregado de desespero. A escuridão se fechou ao meu redor, tornando impossível escapar. Os pacientes se aproximaram de mim, seus olhares vazios e famintos. Senti suas mãos geladas agarrando meu corpo, me puxando para a escuridão. Eu gritei, mas meus gritos foram abafados por gargalhadas maléficas. Minha lanterna caiu ao chão, a luz se apagando. A última coisa que vi foram os rostos pálidos e distorcidos dos pacientes, suas bocas abertas em um sorriso sinistro. Agora, eu também sou um deles, aprisionado neste hospício amaldiçoado. Preso em uma espiral de loucura e desespero, condenado a vagar eternamente pelos corredores sombrios. Uma vítima do horror que habita este lugar, onde a sanidade é devorada e os sonhos são transformados em pesadelos. As horas se arrastavam como se fossem uma eternidade, enquanto eu me perdia cada vez mais nas profundezas sombrias do hospício amaldiçoado. Os corredores pareciam se expandir e se contrair, como se tivessem vida própria, confundindo minha mente já debilitada pela opressão do ambiente. Os gritos ecoavam ao meu redor, enchendo meus ouvidos com sua cacofonia ensurdecedora. Sombras distorcidas dançavam pelas paredes, contorcendo-se em formas grotescas. Era como se o mal estivesse respirando, alimentando-se do medo e da angústia de todos que ousavam adentrar aquele lugar macabro. Em meio ao caos, vislumbrei uma porta entreaberta no final de um corredor. Uma fraca luz bruxuleante escapava por ela, convidando-me para dentro. Com o último resquício de coragem que me restava, decidi enfrentar o desconhecido e adentrar aquela sala. Ao empurrar a porta, uma visão apavorante se revelou diante dos meus olhos. Era uma espécie de necrotério abandonado,
com mesas de metal enferrujadas e corpos mutilados espalhados por todo o lugar. O cheiro de morte impregnava o ar, tornando-o quase impossível respirar. Meu olhar se fixou em uma figura sinistra no canto da sala. Era uma entidade sombria e retorcida, com olhos vazios que pareciam perfurar minha alma. Seus lábios se abriram em um sorriso malicioso, revelando dentes pontiagudos. Um terror indescritível tomou conta de mim, paralisando cada fibra do meu ser. Eu estava preso naquele necrotério macabro, cercado pela morte e pelo sobrenatural. A entidade se aproximou lentamente, sua presença envolvendo-me como uma névoa maligna. Com uma voz rouca e soturna, ela sussurrou em meu ouvido palavras indistintas, carregadas de promessas sombrias e condenação eterna. Era o fim para mim, uma alma perdida em um hospício condenado. Desde então, vaguei como um espectro assombrado pelos corredores sinuosos, observando as almas atormentadas que habitavam aquele lugar de horrores. Minha sanidade foi corroída pelo desespero e pela escuridão, transformando-me em uma criatura sombria e sem esperança. Nunca mais haverá fuga. A maldição do hospício perdura, aprisionando todos que ousam se aventurar em seus domínios macabros. Se você ouvir o chamado, se sentir atraído pelo desconhecido, saiba que a sua alma será devorada, e você se tornará apenas mais um dos horrores que habitam esse lugar amaldiçoado. O tempo perdeu todo o significado em meio à minha existência etérea no hospício amaldiçoado. Os dias se fundiram em noites intermináveis, e as vozes sussurrantes dos pacientes torturados ecoavam em minha mente incessantemente. Minhas lembranças se desvaneceram gradualmente, substituídas por um vazio sombrio e uma dor inexprimível. Em meio às minhas caminhadas solitárias pelos corredores sombrios, uma descoberta sinistra me aguardava. Encontrei uma sala oculta, onde antigas anotações e registros estavam meticulosamente arquivados. Eles detalhavam experimentos horrendos realizados pelos médicos desalmados que outrora dirigiam o hospício. Entre as páginas amareladas, deparei-me com um relato terrível sobre um ritual obscuro, um ato de sacrifício humano que tinha o poder de alimentar a maldição que assolava aquele lugar. As vítimas eram escolhidas entre os pacientes mais vulneráveis, suas vidas oferecidas em nome do mal e da escuridão. Uma sensação de revolta e desespero se apoderou de mim. Decidi que não poderia permanecer passivo enquanto o hospício continuava a engolir vidas inocentes. Com uma determinação renovada, busquei uma maneira de quebrar o ciclo nefasto que aprisionava tantas almas atormentadas. Durante minha busca, encontrei um artefato antigo escondido em uma sala trancada. Era um amuleto enigmático, adornado com símbolos desconhecidos e carregado com uma energia inexplicável. Instintivamente, soube que aquele objeto poderia ser a chave para desfazer a maldição. Com o amuleto em mãos, enfrentei o epicentro da escuridão, o local onde os rituais malignos eram conduzidos. Ali, diante do altar macabro, invoquei todas as minhas forças e canalizei a energia do amuleto. Uma luz brilhante envolveu-me, rompendo as correntes invisíveis que me aprisionavam. Então, uma explosão ensurdecedora ecoou pelo hospício, e a escuridão foi dissipada. O mal que permeava aquele lugar pareceu se contorcer e se dissipar, como se uma presença maligna tivesse sido finalmente exorcizada. No entanto, quando a luz se apagou, percebi a terrível verdade. A maldição não havia sido erradicada completamente, ela havia se fundido a mim, tornando-me um portal ambulante para o horror. Eu havia me tornado a personificação viva da escuridão que uma vez aterrorizara o hospício. Desde então,
Vagando pelo mundo como uma abominação maldita, sou condenado a disseminar o medo e a dor por onde passo. Minha presença é um lembrete constante das atrocidades cometidas naquele hospício abandonado, um testemunho eterno da maldade humana. Então, se você ousar cruzar o caminho de um hospício perdido, lembre-se desta história e esteja avisado, e a escuridão não pode ser totalmente extinta, e aqueles que buscam enfrentá-la correm o risco de serem engolidos por ela. O meu destino é agora vagar eternamente pelos cantos mais sombrios do mundo, espalhando terror e agonia por onde passo. As noites escuras se tornaram meu lar, e os lamentos dos desesperados são minha companhia constante. Aqueles que cruzam meu caminho têm suas vidas dilaceradas pela minha presença, sofrendo uma tortura indescritível antes de serem arrastados para o abismo. Minha forma é grotesca e distorcida, uma figura sinistra que se alimenta da energia dos vivos. Meus olhos brilham com um fogo maligno, refletindo a dor e o sofrimento que causo. Minhas mãos são garras afiadas, prontas para dilacerar qualquer esperança que ousem abrigar. Quando o sol se põe e as trevas cobrem a terra, eu me ergo dos recantos sombrios, trazendo comigo a lembrança amarga do hospício condenado. Não há lugar seguro para se esconder, pois meu alcance é vasto e implacável. Aqueles que se aventuram em busca do desconhecido serão confrontados com a realidade brutal de que nem todas as histórias de terror têm um final heróico. Às vezes, o mal prevalece, e o horror se perpetua além dos limites da compreensão humana. Então, pense duas vezes antes de adentrar as portas do desconhecido. Pois, quando a escuridão encontra um hospedeiro disposto, ela se manifesta em formas terríveis e inimagináveis. E eu, um ser condenado à eterna angústia, estou sempre à espreita, aguardando aqueles que se arriscam a desafiar os limites do horror. Fim. Se gostou, deixa o like e não esqueça de se inscrever no canal.